Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, hoje na carta aos Romanos, uma palavra edificante, vai falar sobre ter o Espírito Santo, qual a diferença quando eu ando com o Espírito Santo, quando eu tenho o Espírito Santo na minha vida e quando eu ando segundo a vontade da carne. Então, o que a gente precisa mudar e melhorar, segundo o que a palavra do Senhor vai nos orientar nessa noite, amém? Feche seus olhos, a gente vai fazer uma pequena oração, como de costume, para em seguida a gente já entrar de meditação na palavra do Senhor. Amém? Feche aí seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em Tua santa presença, meu Deus, nessa noite. Meu Deus, para te agradecer, meu Pai, pela oportunidade, meu Deus, de estar aqui, pela Tua graça, meu Deus, pela Tua presença, pelo refrigério, meu Deus, na alma, pelos livramentos, meu Deus, que o Senhor deu a mim, a minha família, aos meus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa segunda-feira, meu Deus, o Senhor ter dado um dia abençoado de trabalho. Meu Deus, essa pessoa ter ido, voltou em paz para sua casa. Ai, Jesus, obrigado. Senhor, perdoa, meu Deus, as minhas falhas, as minhas ignorâncias, as minhas falas erradas, as minhas falas torpes. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, me muda, me molda. Molda essa pessoa agora, meu Deus, que pede uma mudança, que pede, meu Deus, por uma libertação, por uma transformação pessoal, para te agradar, em espírito e em verdade, meu Deus. Escuta, Senhor, a oração desse povo, escuta a oração dessa pessoa, escuta a minha oração nessa noite e fala conosco, meu Deus, dentro desse culto de palavra, esse vídeo. Fala, meu Deus, comigo, fala com a tua igreja, meu Pai, através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra de hoje, irmãos, está na carta de Romanos, capítulo 8, versículo 4. Amém? Abra aí sua Bíblia, vamos meditar na carta de Romanos, capítulo 8, verso 4. Diz assim: para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Assim então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se o Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Essa palavra vai falar sobre ter uma mentalidade da carne e ter uma mentalidade espiritual. Vai começar a palavra dizendo que aquele que anda segundo a carne, ele passa a sofrer consequências segundo a justiça da lei de Deus, que quando andamos segundo a carne, nos acarreta. Então, se eu ando segundo o Espírito, eu tenho consequências boas, consequências de avivamento, de dons espirituais, de graça, de prosperidade na minha vida. Mas se eu ando segundo a carne, eu tenho consequências que não vão ser agradáveis para a minha vida e que vão me acarretar consequências ruins. Os que andam segundo a carne, ele tem uma mentalidade diferente daqueles que andam segundo o Espírito. Porque aquele que tem a mente com as coisas carnal, esse se inclina para a maldade, se inclina para as coisas da carne. Mas o que tem a mente guiada pelo Espírito, ele vai se inclinar para as coisas que vêm de Deus, para o amor, para a santidade, para a transformação de vida, para a libertação, para uma vida de comunhão com Cristo. Então nós conhecemos segundo os frutos, aqueles que têm frutos carnais ou frutos espirituais, porque a palavra vai dizer que a mentalidade carnal, ela é morte, ela gera morte espiritual, gera morte física,
Mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Não é só vida, mas é uma vida em abundância, é uma vida em paz, como está dizendo aqui na carta de Romanos, capítulo 8, versículo 6. Mas é necessário que eu tenha uma vida espiritual, que eu tenha uma vida com Deus. Fuja dos desejos, das concupiscências da carne, para fazer a vontade do Senhor Jesus. Não é fácil, mas o Senhor nos dá essa graça, essa força todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai falar um ponto importante de que quando eu tenho amizade com a carne, eu tenho inimizade contra Deus. Porque a mentalidade carnal, ela é inimiga de Deus. Porque essa amizade carnal, essa situação carnal, ela não é sujeita à lei de Deus e nem pode ser, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele separa a gente de Deus. Então a mentalidade carnal, ela causa separação, ela causa afastamento. Foi isso que aconteceu com a humanidade, quando estava perdida em seus pecados, estava distante de Deus, e foi necessário que Jesus viesse, recriasse a ponte de acesso a Deus, para que a gente pudesse chegar e encontrar o Senhor, mais uma vez na sua intimidade, no Santo dos Santos. Aleluia. Assim, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se eu ando segundo a vontade da carne, eu não sigo a vontade do Senhor Jesus, eu não sigo as vontades do Espírito Santo. Então não estou agradando a Deus, mas estou agradando sim o inimigo das nossas almas. Então, como a palavra de Deus está dizendo aí, eu preciso vigiar com as minhas atitudes, eu preciso vigiar no meu caminhar, para que eu não tome atitudes que possam desagradar ao Senhor e que possam me separar do amor de Deus. Mas vós, olha o que o apóstolo Paulo fala, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas ele faz deixa um questionamento dentro desse versículo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Né? Ele está ali dando um conselho, está ali exortando a igreja. Ele fala sobre ter a presença do Espírito e fala sobre ter uma vida carnal, uma vida com a mentalidade carnal. E ele fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então isso é algo a se pensar. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando eu estou em Deus, quando o meu Espírito está ligado com Deus, estou seguindo a vontade do Espírito Santo, o meu corpo pode estar morto por pecado, mas o meu Espírito está vivo por causa da justiça do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas o Espírito daquele que ressuscitou, olha a promessa que Deus vai deixar para nós. Mas o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Ele deixa aí uma promessa, ele traz uma exortação e ao mesmo tempo deixa uma promessa. Se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está conosco, nós também seremos vivificados nos nossos corpos mortais pelo Espírito que habita em nós. Então é nesse Espírito Santo que nós seremos ressuscitados. Por isso nós precisamos preservar a presença do Senhor dentro de nós. Precisamos preservar, aleluia, ter uma vida avivada, uma vida com a presença do Espírito Santo. Porque é esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos que nos vivificará. Então nós somos devedores, não à carne, mas ao Senhor Jesus que pagou esse preço pelas nossas vidas para que hoje a gente possa ter uma vida em abundância, uma vida de paz, e temos a promessa de uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que o Senhor Deus traz para a nossa vida nessa noite é que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a vontade do Senhor, para aqueles que andam segundo o que o Senhor Jesus fala. Para esses não há condenação, porque não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas para aqueles que andam constantemente segundo a carne, acarretam consequências para as suas vidas que podem trazer muita tristeza. E o Senhor nos traz a transformar as nossas vidas nessa noite. O Senhor nos dá uma oportunidade para mim, irmão, porque eu não sou diferente de você. Eu posso pecar, eu posso falhar, eu posso me estressar, eu posso cometer falhas, mas o Senhor nos traz, irmãos, ao arrependimento.
Ou se arrepender é você rever os seus conceitos, é rever suas atitudes e pedir ao Senhor que Ele venha lhe melhorar, para que o Senhor venha usar você e você venha agradar e adorar o Senhor com a sua vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor traz para o nosso coração nessa noite, Romanos capítulo 8, versículo 4, sobre a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. Amém? Nenhuma condenação há, mas somente para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração nessa noite segunda, que Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Amém.